professora Manu, que vai falar algumas coisas também. Oi, pessoal, tudo bem? Estou muito feliz de estar participando aqui com vocês desse podcast. Ainda mais para falar sobre consciência negra, um assunto que é muito importante. É um assunto que ultimamente está em alta, mas infelizmente as atitudes das pessoas não condizem, com as pautas levantadas na internet. Às vezes a gente vê muitos discursos lindos, maravilhosos, mas a ação mesmo das pessoas que realmente importa não acontece. Isso também porque muito se fala, mas pouco se conhece. E eu gosto sempre de falar, para poder ter consciência sobre os assuntos, nós precisamos saber do que se trata. Não adianta. Muitas pessoas querem discursar, mas conhecer a fundo realmente não conhecem. Se as pessoas tivessem a força de vontade de buscar conhecimento, como elas gostam de opinar, muitos dos problemas que a gente tem com as questões racistas já tinham sido resolvidas. O fato de muitas pessoas virarem e falarem que o racismo é mimimi é prova suficiente que o povo ainda permanece na ignorância sobre a história, Não adianta a gente querer falar sobre racismo sem voltar lá atrás. A gente precisa voltar, conhecer a história, conhecer o contexto disso tudo. É como a ponta do iceberg. Não adianta eu pegar e ver uma pessoa fazendo uma piada ou ridicularizando uma pessoa e achar que aquilo é o racismo. Não, o racismo é muito mais do que isso. Isso que algumas pessoas tenham conhecimento é apenas a ponta do iceberg. O racismo é muito mais do que uma piada sobre o cabelo crespo, sobre o nariz largo, é muito mais do que isso. A gente está falando de vidas que simplesmente se acabaram pelo fato de terem o tom escuro. Pessoas que foram assassinadas, perseguidas, tiveram o psicológico abalado. Enquanto as pessoas não tiverem consciência e empatia pelo próximo, vai achar que o racismo é só a ridicularização das pessoas. O que de fato é também, e eu acho isso muito grave, mas não se resume só a isso, entende? Eu poderia ficar horas falando sobre esse assunto. Eu acho um assunto muito importante, mas eu vou encerrar meu pensamento falando. Estamos no século XXI, a era da informação. Muita coisa do que a gente sofre, e eu falo pessoas pretas, indígenas também, mas enfim, aqui o foco é a consciência negra, Muitas coisas do que a gente sofre, que a gente passa ou que a gente vê por aí é por ignorância, por preguiça das pessoas buscarem a informação que está na palma da mão delas. Até um tempo atrás, era mais difícil a gente ter acesso à informação, conhecer a história, Mas não é desculpa e não justifica tudo o que o nosso povo sofreu. A gente não precisa de internet para saber o que é certo e o que é errado. Não preciso de internet para saber que diminuir uma pessoa, perseguir, matar, torturar uma pessoa por conta do tom da pele dela é errado. Eu não preciso disso. Mas ainda assim, no século XXI, onde nós estamos a um clique do que a gente quiser, não saber sobre o racismo, eu acho que é impossível. Entende? Eu acho que o racismo, hoje em dia, não é mais uma questão de eu não sabia que eu não podia fazer. Eu acho que falta um pouco mais de atitude das pessoas. Enquanto o racismo for tratado como mimimi e não um assunto de extrema importância, a população vai continuar perseguindo, matando, torturando, ridicularizando, diminuindo pessoas pretas como eu e achando que é normal. Porque na minha época não era assim. Eu não quero saber como era na tua época. Eu estou aqui para falar o seguinte: estamos no século XXI. Racismo, tá ultrapassado, meu amor. Já foi. Agora é hora da gente levantar e fazer valer o que Zumbi dos Palmares morreu fazendo, lutando pela nossa liberdade, porque a gente não está mais na época da escravidão. Mas a partir do momento em que empresas escolhem os seus funcionários pela cor da pele, pessoas não conseguem alcançar níveis na vida por conta do seu tom de pele, a gente ainda não é livre.
Para mim, liberdade é eu poder escolher a profissão que eu quero sem preconceito, é eu entrar no shopping e não ser perseguida por preconceito, é eu não ser torturada por conta da minha cor de pele. E é isso. O Dia da Consciência Negra é pra gente lembrar do zumbi que morreu lutando pela nossa liberdade e que essa luta ainda continua, que essa luta ainda não acabou. E se Deus quiser, com muito sangue nos olhos e força de vontade, a gente vai conseguir sim a nossa liberdade, mais cedo ou mais tarde. Até porque todos nós pretos somos seres humanos como qualquer outro. Esse é um assunto que não só nos cabe ensinar. Claro, tem muitas coisas que só nós que passamos, né, na nossa pele que a gente vai entender. Mas a partir do momento que todos se posicionarem contra o racismo, a gente vai ter uma evolução ainda maior. Nós conseguimos o nosso espaço, nós evoluímos muito de alguns anos para cá, mas tem muita coisa que precisa ser resolvida, muito ponto sem nó. Mas não adianta quando só 1, 2, 3 levantam para tomar atitude. Eu sei que eu falei que ia ser breve, que eu ia resumir, que eu já ia concluir, mas acabei me emocionando. Mas foi ótimo participar do podcast, eu adorei. Adorei mesmo. Obrigada pelo convite. Um beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.